Quando você estava num leito de hospital e me fez uma promessa falando que se o Senhor me curasse, eu ia entregar minha vida, eu ia te amar com todas as minhas forças. Jesus hoje olha para você e te pergunta: realmente você me ama como você me prometeu? E talvez você pode ficar como Pedro, se entristecer. Vamos ler um texto comigo? Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 17, diz assim: pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Nós estamos diante de um momento em que vai marcar a vida de Pedro. Nesse exato momento é o momento em que Jesus senta para poder sarar a Pedro. Se você lembrar comigo, este momento ele vai anteceder um momento em que Pedro nega Jesus. Pedro havia sido comunicado por Cristo de que o galo cantaria e de que ele negaria Jesus por 3 vezes. Pedro então diz: Senhor, nunca, isso nunca vai acontecer. Pode acontecer com os outros, mas não comigo. E isso acontece. Jesus é levado, Jesus é alcançado pelos soldados no jardim do Getsemane, Jesus é preso, Jesus é interrogado e o galo canta e Pedro nega. A Bíblia vai dizer que Pedro, então, ele sai cabisbaixo e ele tem uma crise em que assola a vida de Pedro. Mas qual é essa crise? A Bíblia vai dizer que Pedro, depois da morte de Jesus, ele volta a pescar. Ele volta a fazer as suas coisas comuns. Ele esquece de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que havia direcionado a sua vida, conduzido a sua vida durante 3 anos. Agora ele volta a pescar. A Bíblia vai dizer que Jesus morre, Jesus ressuscita. E num período então Jesus aparece para as mulheres, Jesus aparece para os irmãos, mas Jesus aparece para Pedro. E nesse momento em que Jesus aparece para Pedro, Jesus vai fazer 3 perguntas para Pedro. Que essas perguntas vão mudar a história de Pedro. Jesus então começa um diálogo dizendo: Pedro, tu me amas? Você já pensou em que uma pessoa em que talvez nós traímos ela, ferimos ela, destruímos a confiança em que ela tinha conosco. E a primeira conversa que nós temos com essa pessoa, a primeira coisa que ela pergunta é: você me ama? Eu fico pensando o que passou na cabeça de Pedro. E a resposta dele é rápida, dizendo: o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E ele responde: o Senhor sabe que eu te amo. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? A Bíblia vai dizer que Pedro se entristeceu. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Essa palavra amor, ela é muito forte, ela é muito profunda. Não somente para nós, mas se nós formos para o original, nós vamos ver que existe uma lição aqui para nós. Quando nós falamos de amor no nosso português, o amor ele não vai ter graus, ainda que nós sabemos a distinção de cada amor. Se eu falar para você que eu amo a minha filha e eu amo a minha esposa, você sabe que amores são diferentes. Se eu falar para você: olha, eu amo o meu time de futebol, você sabe que eu amo, mas esse amor não é comparado com o amor que é pela minha esposa, ou pela minha filha, ou pelo meu filho. Se eu falar para você que eu amo a minha cidade, você vai entender, ainda que a palavra seja a mesma, que essa palavra amor ela é distinta de cada cenário que eu te apresentei. E aqui na Bíblia não é diferente. No original, no grego, os gregos eles tinham definições para o amor. Então, para cada tipo de amor, ele tinha sua definição exclusiva. Quando nós encontramos o texto e Jesus falando para Pedro pela primeira vez: Pedro, tu me amas? A primeira palavra que Jesus vai usar é a palavra ágape, que é o amor sacrificial. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama com amor sacrificial? Você me ama, Pedro, a ponto de morrer por mim? Lembra de que essa foi a palavra de Pedro há um tempo atrás, dizendo: Senhor, eu estou contigo até a morte. Então Jesus fala: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? E a resposta de Pedro ela é surpreendente, porque agora Pedro conhece a sua própria natureza
E o amor que ele vai usar aqui não é o mesmo nível de amor de Jesus, o amor sacrificial. No original ele vai dizer, Senhor, eu te amo, mas eu te amo é como um amigo. Eu não consigo morrer, eu não consigo te amar a ponto de morrer pelo Senhor. E Jesus pergunta de novo para ele, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Você me ama com um amor sacrificial? E a resposta de Pedro é a mesma, dizendo, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu te amo como um amigo. Eu ainda não consigo morrer pelo Senhor. Mas a terceira vez, o texto vai nos dar algo que nos impressiona. Jesus fala assim, Pedro, você me ama, mas a palavra amor que Jesus usa aqui não é o amor sacrificial. Agora Jesus, ele baixa o nível do amor e diz, Pedro, você é capaz de me amar como um amigo? Você me ama como amigo, Pedro? Aí a Bíblia diz que Pedro se entristece por Jesus ter perguntado pela terceira vez. E ele diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como um amigo. Pedro se entristece porque ele viu que não conseguia amar Jesus como Jesus merecia, como ele havia prometido, de amar Jesus a ponto de morrer por ele. Mas o interessante aqui é que o meu nível de amor não é igual ao de Deus, não é igual ao de Jesus, mas o nível de amor de Jesus não muda para com Pedro. Ele diz, Pedro, tudo bem, Pedro, então me segue, apacenta as minhas ovelhas. Mas a resposta de Jesus para frente é extraordinária. Ela diz, Pedro, mas vai chegar o momento, Pedro, vai chegar o momento em que você não vai fazer o que você quer, você não vai aonde você quer. E o texto vai dizer, referindo à sua morte. O que Jesus está falando para Pedro é exatamente isso, dizendo, Pedro, fique tranquilo, se você me ama como amigo, Pedro, me segue, anda comigo, Pedro, que você vai ser capaz de amar cada vez mais e o seu amor vai se aprofundar em mim, Pedro, que vai chegar o momento que você vai conseguir cumprir a promessa que você me fez um dia, de que se possível, se necessário fosse, você ia morrer, Pedro, por causa de mim. Me segue, Pedro. E é isso que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida. É que muitas das vezes nós prometemos tanta coisa para Jesus. Nós falamos, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mas nós nos perdemos no meio disso tudo e acabamos nos afastando de Jesus. E hoje Jesus vem para me perguntar e para te perguntar, você me ama? Você me ama? Se você me ama como você me prometeu, você me ama como você me falou um dia, quando você se entregou tudo para mim, você me ama? Quando você decidiu entregar a sua vida para mim, você me ama? Quando você estava num leito de hospital e me fez uma promessa falando que se o Senhor me curasse, eu ia entregar minha vida, eu ia te amar com todas as minhas forças. Jesus hoje olha para você e te pergunta, realmente você me ama como você me prometeu? E talvez você pode ficar como Pedro, se entristecer, porque olhar o seu estado e ver que você não consegue cumprir aquilo que prometeu para ele um dia. E isso nos decepciona, isso nos entristece, isso nos frustra. Mas Jesus tem uma palavra para mim e para você hoje. Hoje ele te diz, olha, mas não se preocupe. Você é capaz de me amar como um amigo? Porque o que Jesus quer de nós é um relacionamento. O que Jesus quer de nós é uma vida de comunhão. Um amor de amizade, um amor de relacionamento, um amor de interesse um pelo outro, não por aquilo que o outro pode oferecer, mas pelo prazer da comunhão, pelo prazer da presença, pelo prazer da vivência. O que Jesus está falando é, Pedro, me ame com aquilo que você é capaz de me amar, Pedro. Me ame como um amigo, como vivência. Vamos ter um relacionamento, Pedro, no nível que você consegue ter, no nível de amizade, Pedro, que você andando comigo, o nosso relacionamento vai se aprofundar. E as promessas que você me fez um dia, Pedro, você vai ser capaz de cumprir, de me amar incondicionalmente. Ah, Mateus, mas hoje o meu coração ainda está dividido. Eu não consigo, Mateus, abandonar algumas coisas. Jesus te chama a andar com Ele. Porque você só vai largar as coisas lá de fora quando o seu coração estiver nele. Então ame Ele na medida que você consegue hoje. Ele não te exige mais, mas Ele também não quer menos. Ele quer aquilo que você é capaz de entregar para Ele. Ame a Ele como um amigo. Ame Ele como uma pessoa que você quer ter por perto. Como um amigo, alguém que quer andar com Ele. E você vai ver que a sua caminhada com Ele vai se aprofundar em amor. E de repente você vai olhar e falar, Senhor, eu te amo tanto. E não somente por palavras, mas eu entrego a minha vida para Ti.
se necessário for, morrer pelo Senhor. Se necessário for, me desgastar pelo Senhor. E aquilo que um dia você prometeu, num quarto enquanto chorava, que queria se desgastar por Ele, que você queria se render e queimar a sua vida por Ele, você vai ser capaz de cumprir. E a minha oração é que você se entregue a Jesus. Viva um amor intenso por Ele, andando e se aprofundando, e que você vai ver aquilo que a sua vida é capaz de alcançar em Deus, e o amor dele te envolver, e você ser envolvido por Ele, em o nome de Jesus. Me deixa orar junto com você. Senhor, eu oro, Pai, para que o meu irmão e a minha irmã, eles possam se entregar num amor verdadeiro por Ti. A Tua pergunta para nós nesse momento é: Tu me amas? E isso, Senhor, nos faz refletir se nós Te amamos como nós Te falamos um dia. Mas então nos ajuda, Senhor, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã a Te amar, Senhor. A Te amar com um amor de amigo, para que o nosso amor possa se aprofundar em Ti com uma vida de comunhão com o Senhor. E assim nós possamos cumprir, Senhor, aquilo que um dia te falamos. Porque eu sei que tudo aquilo que o Senhor nos disse, o Senhor cumpre. Em o nome de Jesus, Senhor, eu oro. E em nome de Jesus eu Te agradeço. Deus te abençoe.